Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Eduardo Braga. E o nosso tema, perspectivas de pautas de votação aqui no Senado Federal até o final de 2012. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu vejo assim, já logo de início, um tema que é inquietante, que é a reforma do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, que tem prazo já estipulado pelo STF para ser reformulado, né? O senhor concorda que esse é um dos highlights da nossa pauta? Claro, nós temos primeiro as MPs, né? É preciso que o Senado e a Câmara votem até dezembro todas as MPs editadas até o dia de hoje. Por quê? Porque as MPs editadas até o dia de hoje, se não votadas até dezembro, elas vencerão no início de fevereiro. Hoje, para você que nos acompanha, é 9 de outubro. 9 de outubro. Então, até o dia 9 de outubro, as MPs que já foram editadas, que são da ordem de 12 MPs, que ainda não foram votadas, precisam estar aprovadas até o recesso de fim de ano. Segundo, temos alguns temas importantes. Fundo de Participação dos Estados, tem uma decisão do Supremo. É óbvio que essa decisão pode ser, de qualquer forma, postergada numa negociação do Congresso com o Supremo, até porque é uma lei complementar que precisa ser votada e aprovada nas duas casas. Mas acho que é imperioso, é mais do que a hora de poder se discutir uma reformulação do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, tendo em vista a eleição dos novos prefeitos, e tendo em vista de que nós estamos num enfrentamento de uma crise econômica onde os investimentos públicos dos estados também é importante. E os estados e os municípios estão perdendo receita com o FPE da forma que está. Além de haver divergências com relação à maneira como ele é distribuído hoje no Brasil. Portanto, é um tema polêmico, é um tema que não haverá consenso, ele terá que ser discutido e votado. Portanto, vai ser decidido no voto. Em pouco tempo, e em né? pouco tempo. Portanto, acho que um plano B é tratar com o Supremo a possibilidade de se ter mais um ano para resolver essa matéria. Mas é imperioso enfrentá-lo. Tem que estar no topo da agenda. Depois disso, nós temos dois assuntos que estão interligados. Royalty dos petróleos na Câmara e a questão do Plano Nacional de Educação. Nós não alcançaremos os 10% do PIB investidos na educação se não colocarmos novos recursos de royalty comprometidos com a educação. E royalty gera uma tensão no Congresso Nacional comparável, por exemplo, à do Código Florestal, né? É um código de paixões de uma forma diferente. Tensiona, de né? uma forma diferente, porque mas de intensidade... De intensidade igual, mas de uma forma diferente. Nós estamos falando aí, talvez, de 2 ou 3 estados produtores de petróleo na área do pré-sal, porque nós estamos tratando de royalty na área do pré-sal, portanto, na área em que nós vamos ainda discutir a concessão ou a partilha, como queiram. Se for feito como se está propondo, haverá uma participação da Petrobras em todos os projetos, isso precisa ser discutido com a Petrobras, etc. Mas há, obviamente, uma outra questão, que é a questão da partilha dos royalties da forma que é hoje para a forma que se propõe. Eu acho que isso é importante porque abre uma importante negociação para se equacionar uma das prioridades essenciais do país, que é a educação. A outra questão que vejo que é importantíssimo que nós possamos avançar é a questão do compartilhamento do ICMS no comércio eletrônico, já votado pelo Senado, pendente da Câmara, que precisa andar na Câmara. Se houver alguma reformulação, tem que voltar ao Senado para que nós possamos terminar com esta matéria, que é compromisso e, inclusive, base da negociação da aprovação da Resolução 072, que acabou com a guerra dos portos e que entra em vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Ou seja, até agora, tudo o que o senhor elencou tem uma premissa de tempo. Tem uma premissa de tempo. E ainda preciso acrescentar a questão do indexador das dívidas públicas, que também compôs a negociação da Resolução 072 e que até agora não avançou na negociação do Congresso, seja Senado, seja Câmara, com o governo federal e os governos estaduais.
Portanto, eu diria que nós temos uma pauta. E temos o orçamento. Ainda né? temos o orçamento. Que é o clássico do final do ano. Que é o clássico do final do ano e que, de novo, com a questão do PAC, com a questão do RDC, que reformulou toda essa engenharia, precisa ser discutido num novo patamar, porque hoje as emendas que efetivamente acontecem são as emendas individuais. Mas na discussão do orçamento, você acaba ocupando um espaço dentro do orçamento muito grande, com emendas de comissão e emendas de bancada que acabam não sendo liberadas. Portanto, é preciso haver uma discussão de como reconstruir um novo procedimento com relação às obras estruturantes versus as emendas de bancada, principalmente nos estados fora do eixo sul e sudeste, onde a correlação de força democrática acaba fazendo com que o país olhe de forma diferenciada muitas vezes. Portanto, esse equilíbrio virá, obviamente, do discurso da discussão do orçamento e da aprovação de uma nova metodologia no orçamento brasileiro. Nós mudamos a metodologia com relação ao PAC e o regime diferenciado de contratação, e teremos também que fazer uma reformulação na metodologia da aprovação das emendas e a aprovação do orçamento no Congresso Nacional. Senador, de uma forma ou de outra, exceto que no orçamento fica mais evidente, mas nas outras pautas elencadas, a questão de orçamento, deslocamento de recursos entre entes federativos, a questão de o dinheiro... Pacto federativo, etc. Acaba que está tudo meio... Reforma tributária, pacto federativo, não estão no primeiro plano, mas eles estão embutidos nessa conversa, né? Tudo que falamos diz respeito ao pacto federativo. E gera debates, assim, aguerridos. Claro. Para um calendário tão curtinho. Esse é o grande dilema que nós vamos enfrentar pós-eleição. E perspectiva do senhor, como nesse papel que o senhor tem na liderança do governo? Daqui, qual é o horizonte que o senhor... Nós já estamos tratando de equacionar com as bancadas uma pauta para limparmos os trilhos, como a gente fala, com relação às medidas provisórias. Primeiro passo. Primeiro passo. Sem o que nós teremos graves e sérios problemas de programas que já estão implantados, como é, por exemplo, a questão da redução da tarifa de energia elétrica, que entra em vigor em fevereiro. Portanto, nós não podemos correr risco de uma medida que beneficia a todos, a você que nos assiste, ao industrial, ao comerciante, ao prestador de serviço, à macroeconomia como um todo, faz parte do Brasil competitivo, do Brasil que tem medidas anticíclicas e que, aliás, o IBGE acaba de anunciar algo extremamente importante, porque depois de meses em que a indústria não respondia positivamente, finalmente nós tivemos um mês positivo e uma média móvel no trimestre positiva, que mostra uma expectativa de que finalmente a indústria brasileira começa a dar sinais de recuperação diante da crise econômica que aí está. Por tudo isto, nós efetivamente teremos que priorizar algumas questões até dezembro, e se porventura o FPE, por exemplo, não for possível, nós teremos que negociar com o Supremo para que nós tenhamos pelo menos mais 6 meses ou 1 ano para decidir a reformulação do FPE e do FPM. Porque as outras pautas estão sob pressão do dinamismo da economia brasileira diante de uma crise internacional, a questão da geração de emprego e renda, e nós estamos priorizando isso como fundamental, essencial para que o Brasil continue avançando. Ou seja, não tem mágica, o negócio é negociação, composição, né? Composição, negociação, diálogo, não é? Estratégia e, acima de tudo, o esclarecimento. Eu acho que você que nos assiste nesse momento é fundamental, porque você tuita, você manda e-mail, você entra no Facebook, você interage com os senadores, e eu não tenho a menor dúvida de que nós haveremos de discutir de uma forma ampla e de uma forma absolutamente correta com os senadores e com os partidos para podermos alcançar essa agenda ousada em 2 meses praticamente, porque nós teremos novembro e dezembro.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos assiste, obrigada pela atenção. Fica aí o convite do senador para que você exerça, então, a sua cidadania. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.